Salve família tricolor, Turbina por aqui. Vídeo neste sábado para deixar você por dentro das notícias do São Paulo, informando você sobre categoria de base, o São Paulo, os lesionados e também o basquete tricolor. Obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e fica até o final para conferir as informações que é importante. A gente vai falar aí do tricolor e você é meu convidado para mais um boletim informativo. Primeiro vamos falar dos lesionados, né? O Rafinha, o Lucas e o Rato, que tiveram lesões no jogo contra o Tajeres, foram diagnosticados, né? Aconteceu aí um exame neste sábado. E o Rafinha, galera, foi aí diagnosticado com uma fratura na fíbula esquerda. O Rato teve uma lesão de sindesmose no tornozelo, além de uma entorse. Já o Lucas teve o problema de contusão muscular na região posterior da coxa. O período de tratamento e retorno para esses atletas, né? Do Rafinha são pelo menos 3 meses, do Wellington Rato de 45 dias a 60 dias, é o mínimo aí, e do Lucas pelo menos 21 dias para voltar recuperado da lesão, né? O São Paulo que detectou aí os problemas nas lesões dos três principais jogadores, né, que são titulares do São Paulo, e infelizmente aí vão ficar um período fora. O mais importante desses três, eu acho que é o Lucas. Infelizmente a gente perde aí o Lucas na fase de grupos da Libertadores, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, vai fazer muita falta, né? Vamos falar também de aproveitamento. Thiago Carpini teve uma queda de 73% para 43% de aproveitamento. Teve um bom início no Campeonato Paulista, né, com pelo menos ali 5 jogos, os 5 primeiros jogos, atingindo a marca aí de 73% conquistado desses pontos. Só que nos últimos 10 jogos caiu para 43% após a conquista da Supercopa em cima do Palmeiras. Seria agora uma mudança de mentalidade do Carpini? Cabe ressaltar aí que após o título, o ego, né, deve ter subido para a cabeça e ele acabou ficando vislumbrado com o São Paulo, né, com o que é ser treinador do São Paulo Futebol Clube. Então, na minha opinião, o Carpini deve voltar ao tempo de humildade e voltar a trabalhar para vencer os próximos jogos, né? As informações aí é que já tem muita divisão nos bastidores do Morumbi e grande parte dos cartolas querem a demissão do Carpini, só que a diretoria está segurando o treinador por conta também do Murici. Então, informações aí de bastidor é que o Murici não está a favor da demissão do Carpini e que parece também que sairia junto se o Carpini for demitido, né? Principalmente porque o Murici deve ter dado a palavra dele. Isso sim deve ali chatear o Murici. Mas, infelizmente, o Carpini não deu certo no São Paulo, não deu retorno. E a gente tem que pensar assim numa possível troca de treinador. Agora, se o Murici está fazendo aí essa questão de chantagem, se ele for, eu também vou. Então, Murici, muito obrigado pelo seu apoio até aqui. Você é um dos maiores São Paulinos vivos aí na atualidade. A gente tem muito carinho por você, né? Muito respeito pelo Murici, mas não dá mais para continuar com o Thiago Carpini. O São Paulo precisa buscar um novo treinador, na minha opinião. Infelizmente, não deu certo. A gente gostaria que tivesse dado certo o Thiago Carpini, mas não deu. Vamos falar de informações também das categorias de base. Os Sub-15 e o Sub-17 estrearam com vitória no Campeonato Paulista, né? O Sub-15 aí vencendo por 2-1 o Audax e o Sub-17 vencendo por 3-1 a equipe juvenil que venceu aí também na partida na estreia do Campeonato Paulista. O Sub-16 e Sub-14 do feminino, na base feminina, venceram e se classificaram também para a semifinal da Liga de Desenvolvimento, as categorias Sub-14 e Sub-16, né? O São Paulo, pelo Sub-16, venceu o Cefama por 7-0 e o Sub-14 venceu o JCFC por 11-0. Os jogos que aconteceram no CT do Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os jogos da semifinal. O Tricolor encara a Ferroviária e o Corinthians nas categorias Sub-16 e Sub-14. Os jogos acontecem às 10 horas e 15 horas.
respectivamente, né, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Então, Ferroviária e São Paulo na categoria Sub-16 e Corinthians e São Paulo na categoria Sub-14. Jogos aí às 10h15 no CT Hélio Dourado do Sul. Não tem informação, galera, da transmissão dessas partidas, mas provavelmente deve ter no YouTube, né? Se a gente colocar aí, e se eu achar, eu vou trazer o link e vou deixar aí no primeiro comentário fixado para você a transmissão dessas partidas. Se a gente conseguir aí, eu trago para vocês aí. Pelo basquete tricolor, o São Paulo consegue uma vitória aí nos últimos jogos, né? Venceu o Brasília, venceu o Cerrado também, né? E agora o São Paulo vai enfrentar, galera, o Mogi. O jogo aí que deve acontecer, né? Pelo NBB. E também eu vou atualizar aqui você sobre o NBB. O próximo jogo aí no domingo, às 18 horas, no ginásio Professor Hugo Ramos. A transmissão aí pela Basket Pass, né? O jogo entre São Paulo e Mogi, né? O São Paulo que venceu os 2 últimos jogos por 80-70, vencendo o Vasco fora de casa. E contra o Brasília, no Morumbi, o São Paulo venceu por 93-84. Já contra o Cerrado, o São Paulo também venceu o jogo no Morumbi por 79-70. As 3 últimas partidas aí do São Paulo com vitória, né? Agora o São Paulo vai encarar o Mogi no próximo jogo, aí neste domingo, pelo NBB, às 18 horas. Para a gente falar aí também pelo NBB, galera, a tabela do campeonato aí, né? Pelo NBB, ó, o Flamengo vai liderando, o Fla Basquete, o segundo colocado é o Franca, Minas vem em terceiro, que sempre tem um basquete muito forte, né? O Bauru, que também tem um time forte, tradição. Aí vem em quarto, Vasco da Gama, quinto, Paulistano é o sexto, Unifacisa é o sétimo, o basquete Ceará, né? É o oitavo, o São José é o nono, o Corinthians é o 10º e o São Paulo está em 11º. Pato Basquete em 12º, Pinheiros 13º, União Corinthians é o 14º, Botafogo em 15º, Caxias do Sul é o 16º, o Cerrado 17º e o 18º é o Mogi, já o 19º é o Brasília Basquete. Então as informações aí do São Paulo Futebol Clube, as 3 categorias, né, aí categoria sub-15 e sub-17 no masculino e também sub-14 e sub-16 no feminino. Também o basquete, para a gente falar e atualizar você, e as informações do São Paulo que a gente conferiu neste boletim informativo. Eu volto no domingo com mais vídeo e informação do São Paulo. A gente vai conferir também os treinos do São Paulo. São Paulo folgou na sexta-feira depois do jogo, voltou a trabalhar no sábado e se prepara para o jogo contra o Cobressal pela Copa Libertadores na próxima quarta. A gente ainda vai trazer informação e notícia também sobre o caso do John Textor. A Polícia do Rio de Janeiro já falou aí, né, que o Textor foi intimado e deve depor aí pelas coisas que ele falou, né, envolvendo São Paulo, jogadores, envolvendo Palmeiras, Fortaleza. Agora vai ter que arcar com as coisas que disse, né? E tomara que hajam provas, né? Porque não dá para simplesmente o cara falar um monte de coisa grave, importante, que mexe com muita gente no futebol, no Brasil, e depois isso não ter nenhuma prova. Então a gente vai esperar, vamos ver o que vai dar esse caso, e a gente atualiza você assim que possível, assim que sair as informações. Obrigado pela sua presença, um forte abraço para você, um excelente final de semana. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve para você, um forte abraço. Valeu!